E como eu disse logo no comecinho do jornal, a gente volta a falar a respeito da tensão nos Estados Unidos. Expectativa pela passagem do furacão Milton. Brasileiros que vivem em uma das regiões mais perigosas, justamente ali na passagem do furacão, relatam o receio de perderem as casas e aguardam o impacto do fenômeno considerado a pior tormenta dos últimos 100 anos no país. A brasileira Marina Lessa, que mora em Tampa, na Flórida, conta que deixou a própria casa por causa do furacão Milton, foi para a residência dos pais, que fica mais ao norte. Marina diz que colocou as coisas que tinha mais ao alto, na expectativa de que a água não atinja móveis e máquinas do ateliê de costura, por exemplo, que ela tem ali na casa dela. Muitas coisas que a gente acha mais importante, a gente colocou no mais alto possível. As casas americanas, eu acho que a gente consegue ver bastante nos filmes, tem umas quebras, né, uns cortes nas paredes que a gente, quando vive, né, quando a gente se muda, a gente fala, para que tem esses buracos, para que serve isso? Eu já ouvi sobre, colocar samambaia, planta, que eu nunca tive muita resposta para esses buracos, mas eu achei uma solução ótima para eles, que foi realmente colocar as máquinas e as minhas coisas mais importantes em cima, porque até mesmo a gente colocou tudo que a gente conseguia na parte de cima dos móveis, mas se entrar muita água, o móvel também vai flutuar e não vai resolver nada. Acho que ali vai ser a parte mais segura. O geógrafo da USP, Marcel Ligabô, especializado em furacões, mora na Carolina do Norte, também nos Estados Unidos, e viajou até Orlando para estudar o Milton. Segundo ele, o fenômeno é raro pelo caminho que está percorrendo. A questão que nos chama a atenção é que o último furacão que veio perpendicular à costa, ou seja, propicia ainda mais os alagamentos, foi em 1848 aqui em Tampa. Então esse é o problema. Ele está vindo para uma região que é altamente povoada, tá? Nós estamos falando aí de 4 a 5 milhões em toda a região que ele vai afetar, tá? Então, assim, o mesmo furacão se passasse em outra região, né, não causaria tanto dano. O problema é o dano que ele vai causar com os alagamentos. Lembrando, o furacão é um fenômeno marinho. Ele às vezes chega em continente. Então, o problema é que ele traz o oceano com ele. Então, nós estamos esperando aí elevação momentânea do mar, que daria aí seus 5, 6 metros, tá? Então, é um cenário, assim, catastrófico para a faixa litorânea que vai de Tampa até Fort Myers, exatamente onde eu vou me dirigir amanhã. Gente, imagina só, 5, 6 metros, de acordo com a professora brasileira Selma Funichello, mora há 7 anos em Tampa. E afirma que até o momento não tem previsão de sair da região, não é um perigo, né? As autoridades estão dizendo que precisa sair. A área em que eles moram ainda não tem obrigatoriedade, exatamente aquela área ainda não tem obrigatoriedade de evacuação, né? As pessoas não são obrigadas a deixarem suas casas, mas é possível que a qualquer momento chegue esse alerta também. Ela deixou a casa e se hospeda no apartamento do filho, que é mais distante do mar, e conta que não tem ideia do que vai encontrar quando voltar. O meu maior medo é voltar para minha casa e ver qual vai ser o cenário, porque como lá onde eu moro, eu estou muito perto da praia, então assim, a gente deixou tudo preparado, apesar de ter janela anti-furacão na casa inteira, a gente ainda protegeu a casa, a gente assim, cortou a árvore, colocou os móveis para cima, então eu tenho medo de voltar e não ter mais casa. Brasileiro Guilherme Caraqueste também teve de sair de casa dentro de Tampa, continuou na cidade, mas saiu da casa dele. Foi para uma casa com mais estrutura de proteção para furacões. Apesar do receio de viver algo inédito, ele se sente acolhido na região pelos amigos. Porém, por outro lado, tem um lado positivo, que aí quando você tem um ciclo de amigos aqui, principalmente os brasileiros acabam tendo um ciclo de amigos, nós estamos nessa casa aqui, ficaremos em 8 ou 10 pessoas, uns 4, 5, 6, 10 pessoas, né? Então a gente vai ter que ajeitar, dá para ver aqui do lado uma beliche que a gente vai ocupar, mas assim, cada um traz um pouquinho, né? Então um tem um gerador, o outro tem um gerador, aí um traz água, um se preocupa com a comida, os recursos de urgência. Então, nessas horas, a gente identifica quem é amigo mesmo e assim, um ajuda o outro, né? É assustador porque ele estava previsto para o olho do furacão passar, assim, na linha da onde a gente mora. Então, a gente fica mais preocupado ainda.
A brasileira Edna Araújo mora em Tampa também, o local que deve ser mais atingido pelo furacão. Faz 20 anos que ela mora por lá e foi uma das que precisaram deixar a casa. O local escolhido para refúgio foi Atlanta, na Geórgia. Eu decidi sair na segunda-feira. Depois que passou, eu estava nas áreas ali próximo às praias. Eu passei só com o último furacão, que faz 2 semanas, que foi o Helena. Foi uma destruição que nem atingiu Tampa, passou muito longe de Tampa. E só com aquela destruição que eu presenciei ali, eu moro em Tampa há 20 anos. Esse é o segundo furacão que eu passo muito forte. E é o primeiro que eu tenho realmente muito medo, pelo sentido que ele vem vindo em sentido horizontal. Os outros, a maioria, vêm sempre em vertical, onde poderia desviar e diminuir. Mas esse, o sentido que ele vinha, eu senti no meu coração, falei, não vai dar legal. Eu decidi sair mesmo. A devastação deve ser enorme. Mais cedo hoje a gente conversava com o Eduardo Barão, né, no meio do dia. Ele disse que pode chegar hoje à noite, a qualquer momento, durante a madrugada, mais tardar amanhã cedo. Por enquanto, os ventos registrados são de 250 km por hora, onde está o furacão nesse instante. E ele pode chegar com esses ventos fortíssimos já à cidade de Tampa. E se isso acontecer, realmente a devastação vai ser enorme, sem contar a chuva e os alagamentos que também o furacão vai causar. A gente continua ligado em tudo que acontece naquela região da Flórida e sempre também, claro, em contato com os brasileiros que vivem por lá.